Ao longo das últimas 4 semanas, estudamos os estilos artísticos que vigoraram entre a segunda metade do século XVIII e a primeira metade do século XIX na Europa. Mais precisamente, o neoclassicismo, o romantismo e o realismo. E junto a isso, observamos em que contexto esses estilos artísticos foram trazidos ao Brasil, tornando-se então uma referência para a produção dos artistas brasileiros naquela época. No vídeo de hoje, vamos comentar brevemente a respeito de algumas obras e ressaltar as principais características dos movimentos estudados. O retrato de Madame Récamier, feito por Jacques-Louis David, mostra Juliette Récamier, socialite parisiense no auge da moda neoclássica. A personagem que aparece em destaque encontra-se reclinada sobre um sofá, com um vestido branco e os braços descobertos, com o cabelo à moda das esculturas clássicas gregas, preso com alguns cachos soltos sobre o rosto. No retrato, a personagem representa um ideal de elegância e requinte. Encomendado em 1800, o retrato permaneceu inacabado. Davi não estava satisfeito e quis refazê-lo. A obra nunca foi entregue. A pintura permaneceu no estúdio do artista e provavelmente não foi vista pelo público até entrar no acervo do Louvre em 1826. As principais características neoclássicas observadas nessa obra são a distribuição uniforme da luz, a clareza da cena, o contorno bem definido da imagem e a distinção entre figura e fundo e o equilíbrio com que os elementos de cena estão distribuídos. A liberdade guiando o povo, de Eugène Delacroix, é uma visão romântica sobre a Revolução Francesa de 1830. O artista não participou da Revolução. Para realizar a pintura, é provável que tenha se inspirado em gravuras impressas nos jornais da época. A personagem em destaque é uma alegoria à deusa Liberdade, que ergue a bandeira tricolor francesa enquanto caminha sobre os corpos dispostos no chão. Vamos em frente rumo à liberdade. Delacroix pintou a liberdade guiando o povo rapidamente, em um pouco mais de 3 meses, e a expôs no Salão de 1831. A obra foi adquirida pelo Estado francês por 3.000 francos na época. Depois, acabou sendo devolvida ao artista, que a deixou na casa de campo de uma tia por longos anos. Durante muito tempo, a obra não foi exposta publicamente. Apenas em 1874, o quadro foi adquirido pelo Museu do Louvre e exposto com honrarias. Uma outra curiosidade sobre a obra é que a imagem foi usada como capa de um disco da banda Coldplay. Além disso, é uma das cenas mais impactantes do filme Os Miseráveis e uma ilustração da cena narrada do livro. Para quem não viu o filme, fica a dica. As principais características observadas nessa obra são a idealização de uma figura feminina como alegoria, a presença de símbolos que ressaltam valores nacionalistas, a presença de uma névoa sobre o céu e a construção de uma atmosfera fantástica, a sobreposição dos personagens e a ideia de movimento e a pintura histórica como forma de consagração dos grandes heróis. Em O Vagão da Terceira Classe, de Damier, o artista representa o cotidiano de pessoas comuns. Uma mãe que alimenta seu bebê, uma senhora mais velha sentada ao lado com o olhar perdido no tempo, acompanhadas por um garotinho. Ao fundo, 2 senhores parecem um pouco melhor vestidos, usam cartolas. Os demais, de uma maneira geral, são muito simples. A feição dos personagens apresenta um ar de mistério envolvente, o que nos faz pensar sobre a vida de cada um deles, o tempo da viagem, as obrigações que os aguardam na chegada e o cansaço. As principais características do realismo observadas nessa imagem são a casualidade da cena, nenhum dos personagens estava posando para o artista, a representação de uma classe social mais baixa, os traços rápidos e o contorno menos preciso das figuras, a iluminação da cena é semelhante à luz natural e o título da obra afirma um registro da desigualdade social. Quando falamos de história da arte no Brasil, a chegada da família real portuguesa implica num grande processo de transformação artística e cultural. Na arte,
Os estilos vigentes na Europa passam a ser importados como modelo. Nesse contexto, e ao longo do século XIX, destacam-se dois momentos da arte brasileira. Primeiro, a chegada dos artistas estrangeiros com a missão francesa. Depois, a inauguração do ensino artístico no Brasil, seguindo os moldes das grandes academias de belas artes europeias, com a inauguração da Academia Imperial de Belas Artes. Dentre os artistas da missão francesa, destaca-se Jean-Baptiste Debré, pintor francês de grande importância para a história da arte no Brasil. Uma das suas maiores colaborações foi a publicação do livro Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, no qual documentou sua estadia. Almeida Júnior é um dos nomes consagrados entre os artistas brasileiros da segunda metade do século XIX. Na obra Leitura, observamos uma personagem sentada ao ar livre no terraço de sua casa, provavelmente moça de família rica, devido à presença do livro em sua mão esquerda, o que demonstra que ela tinha acesso à cultura. Quando falamos dos artistas brasileiros que foram estudantes da Academia Imperial de Belas Artes, nós observamos que os estilos romantismo, neoclassicismo e realismo tornaram-se balizadores das concepções estéticas e temáticas que foram abordadas por esses artistas naquele momento. É lógico que depois os artistas brasileiros vão caminhar em busca de uma contextualização temática que tenta aproximar essas características estéticas estrangeiras à retratação de algo que fosse genuinamente brasileiro. Isso leva tempo. Nós vamos observar ainda que destacam-se os artistas que foram premiados, aqueles alunos que tiveram melhor desempenho na Academia Imperial de Belas Artes e que, consequentemente, ganharam bolsas de estudos do governo para estudar no exterior. Muitas obras desses artistas brasileiros fazem parte hoje dos principais museus nacionais. Você tem uma grande oportunidade de conhecer essas obras, de visitar essas obras, não só presencialmente quando a nossa quarentena acabar, nas suas viagens de férias, mas também acessando o acervo dos museus brasileiros através dos sites. Boas aulas, bom estudo e até o próximo vídeo.